Fala Dev, só nos computer! Vamos começar aqui o nosso tour pela IDE do Visual Studio 2022, né? Como vocês já sabem, ele é uma interface de desenvolvimento e dentro dele a gente tem o .NET, que é a plataforma de desenvolvimento. Quando você abre o Visual Studio, logo que você instala, você tem essa parte aqui de abrir recente, que vão aparecer aqui os seus projetos recentes. Quando você abrir algum projeto, ele sempre vai aparecer um histórico aqui. Aqui na introdução, a gente vê a opção aqui para você clonar um repositório do GitHub ou do Azure, né, para trazer para editar no Visual Studio. Aqui para você abrir um projeto ou uma solução que estiver no seu computador. Aqui para abrir apenas uma pasta, não necessariamente vai ser uma pasta de um projeto, ele também serve como um navegador, um explorador de arquivos, né? E aí você abre essa pasta por aqui e para criar um projeto, a gente cria nesse último botão aqui. Vamos clicar em criar um projeto. Nessa outra parte, a gente vai encontrar diversos projetos que a gente pode criar aqui. Por exemplo, ó, aplicativo de console com C#, ó, tá vendo? Aqui em cima tá escrito com C#. O que isso aqui é? Ele é um projeto para criar um aplicativo de linha de comando que pode ser executado no .NET, no Windows, Linux e macOS. Ou seja, ele é um aplicativo que vai ser executado nessa tela preta aqui. É um aplicativo de console. Então, a gente vê que tem outros projetos aqui também, ó, Blazor, ASP.NET Core, né, aplicativo web com ASP.NET Core, e você vê aqui nessa parte de cima, ó, que ele tem um C# aqui pequenininho, e quando for outra linguagem, ele vai ter a outra linguagem ali também, ó, por exemplo, o aplicativo do console de VB, então ele tem aqui em cima, tem F# também, vários outros tipos de sistema que você pode criar aqui. Por exemplo, se a gente quiser criar um aplicativo com Windows Forms, a gente pode escrever aqui, ó, Windows, e aí ele já vai aparecer pra gente, ó, Windows Forms com C#, Windows Forms com VB, Windows Forms com .NET Framework, que é a versão anterior do .NET, né, a primeira versão lá. E aí vai aparecer várias coisas, né? E aí você pesquisa no .NET aqui conforme a sua necessidade. Para iniciar, nós vamos iniciar com um aplicativo de console. No meu caso, ele já aparece aqui na página principal, aplicativo do console, C#, .NET, certo? Se para você não aparece, você vai escrever aqui, não precisa nem escrever aplicativo, só escrever console. Aí ele já vai aparecer, ó, com C#, aplicativo do console com VB, com .NET Framework, que é a versão anterior, VB com .NET Framework, F#, e nós vamos selecionar aqui aplicativo do console com C#, primeira opção. Selecionou ali, vamos clicar em próximo, e aí a gente vem para essa tela aqui de configurar o nosso projeto. Aqui a gente vai encontrar nome do projeto, local e nome da solução. O que é cada um deles? O nome do projeto. O nome do projeto ele vai ser o nome do seu aplicativo. O nome da solução, a solução podemos dizer que ela é como se fosse uma pasta com vários aplicativos dentro. Então você pode ter vários projetos dentro de uma solução. Então vamos colocar aqui o nome do nosso projeto como primeiros passos. Só como um exemplo aqui. Ele altera o nome da solução com o mesmo nome, mas a gente pode colocar outro nome. Vamos colocar o nome da solução como iniciando com Visual Studio, certo? Então, a gente vê aqui o caminho onde o nosso projeto vai ser salvo, né? Ele vai estar aqui, ó, em C, Users, Andrezinho, Source, Repos. Esse aqui é o local padrão que o Visual Studio salva, mas se você quiser salvar em outro lugar também, você pode salvar, por exemplo, na sua pasta do GitHub Desktop, né? Quando você for utilizar, você pode alterar aqui. Aqui, o nome da solução vai ser iniciando com Visual Studio, então nós vamos ter como se fosse uma pasta aqui embaixo, ó, tá vendo? O caminho, ó, C, Users, Andrezinho, Source, Repos. Aí, ó, iniciando com Visual Studio, vai ser a nossa pasta principal, e o nosso projeto vai ser o primeiros passos. Se a gente criar outros projetos dentro dessa solução, ele só vai alterar esse último caminho aqui,
E aí todos os projetos vão ficar dentro da solução, iniciando com o Visual Studio. Aos poucos, vocês vão vendo como que funciona essa dinâmica aí, né? Então vamos avançar aqui. Eu tô com a versão mais recente do .NET, que é o .NET 8. Se você tiver com uma versão anterior, vai aparecer outra coisa aqui. E pode ter algumas diferencinhas aí no seu projeto na hora de você executar, né? Aqui eu não vou mexer em nada, vou deixar desse jeito e só criar. Lembrando que nós estamos criando um aplicativo de console, tá? É um aplicativo básico para a gente começar a aprender os comandos e começar a conhecer o Visual Studio e o .NET. Então aqui, abrimos o Visual Studio, ele tem essa aparência. Talvez se para vocês aparecer de uma outra forma aí, pode ser que apareça um console aqui embaixo. Deixa eu até colocar ele aqui só para ficar igual, terminalzinho, pronto. Pode ser que o de vocês apareça algo nesse modelo aqui, né? Então aqui a gente pode fechar, depois a gente vai ver. Nessa parte aqui, esse grande quadrado, é onde a gente vai editar o nosso código. Tudo que a gente for colocar no nosso programa, a gente vai escrever aqui. Em outras versões do .NET, essa estrutura é um pouco diferente, mas a execução é a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma. Quando a gente inicia aqui, o código que o .NET entrega pra gente, ele entrega aqui essa primeira linha com essas duas barras aqui. Sempre que tiver um texto com duas barras assim, ele é um comentário e ele não vai ter nenhum efeito no seu código, tá? Eu posso colocar aqui, ó, barra, e escrever qualquer coisa. Isso é um comentário. E ele não vai ter efeito nenhum no meu código porque ele é só um comentário, tá? Eu vou tirar esses comentários porque a gente não vai utilizar eles. E o .NET ele já entrega pra gente esse primeiro comando aqui, que é um comando que a gente vai usar bastante, que é o console.writeLine e hello world. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai printar na tela, vai mostrar na tela, no nosso console, essa frase hello world, que geralmente é a primeira frase que todo programador printa em tela quando está aprendendo uma linguagem de programação, né? Se a gente clicar aqui nesse playzinho aqui, que vai estar o nome do nosso projeto, primeiros passos, ele vai executar o nosso programa. Ele aparece essa barrinha aqui embaixo com o status, né? Vai abrir o console com o resultado aqui do nosso código, que é um hello world. Esse texto todo aqui embaixo, ó, ele só vai estar falando um pouco sobre o nosso programa, o caminho, onde o nosso programa se encontra, ó, o executável dele, onde que está. Aí ele vai falar que o processo foi encerrado com código 0, né, foi bem sucedido. E para fechar o console automaticamente, a gente habilita nessas configurações aqui. Se a gente quiser fechar, pressiona qualquer tecla ou pressiona no xizinho aqui. Geralmente eu aperto no X, mas eu vou apertar Enter aqui, ó. Pronto. Apertei Enter 2 vezes e ele fecha o programa. Aqui embaixo, onde ele vai dar o status do nosso programa, ele vai mostrar aqui o programa sendo compilado. Então isso aqui eu posso fechar, que ele sempre vai abrir isso aqui de novo. Nessa lateral, nós temos aqui o gerenciador de soluções. O que é o gerenciador de soluções? Olha só. Ele vai ter aqui, ó, a nossa solução, que é iniciando com Visual Studio, e ele vai mostrar quantos projetos tem dentro dessa solução, que no nosso caso tem um projeto só, que é o nosso projeto Primeiros Passos. Quando você dá um clique aqui no projeto, ele abre essa tela aqui que vai falar sobre a versão do .NET que a gente está usando nesse projeto e algumas outras informações aqui que a gente não vai mexer nisso. Então, se você clicar e aparecer isso aqui, é só você fechar ele. Se você clicar 2 vezes, ele vai aparecer aqui do outro lado, é só você fechar ele, não tem problema nenhum. Se a gente clicar nessa setinha, nós vamos ver aqui tudo que tem dentro do nosso projeto. E aqui a gente pode criar pastas, a gente pode criar classes e tudo que nós formos precisar no nosso projeto nós vamos criar aqui dentro. Como padrão, o .NET ele já vai entregar pra gente essa classe aqui chamada Program. Tudo que a gente colocar dentro dessa Program é o que vai ser executado no nosso sistema. Por padrão, o nosso sistema lê primeiro essa classe aqui, então tudo que a gente colocar dentro dela, que já é essa aqui que veio aberto, ele vai executar primeiro. Mas daqui a pouco a gente continua falando sobre o projeto.
vamos falar um pouquinho aqui sobre a interface do Visual Studio, tá? Logo aqui em cima nós temos essa barra, que tem uma par de configuração e opções aqui que a gente nem vai usar tudo, mas é interessante a gente dar uma olhada para se familiarizar, tá? Menu arquivo é basicamente o que tem em todo programa que a gente trabalha, né? Como o pacote Office, etc. Então, aqui no menu arquivo, para a gente criar um novo projeto, para a gente abrir um projeto existente, clonar repositório do Git, fechar, salvar tudo. Então, aquelas coisas básicas que todo sistema tem. Aqui em editar, são algumas ferramentas para trabalhar no nosso projeto, como localizar palavras no projeto, recortar uma palavra, uma frase, um pedaço do código, né? Em exibir, nós temos todas as ferramentas que a gente pode usar aí no Visual Studio. Por exemplo, se você fechar sem querer aqui, ó, o gerenciador de soluções, vamos fechar ele, ó. Ele tem também esse alterações do Git que ele já vem. Vamos fechar também. Ah, meu Deus, fechei o meu gerenciador de soluções e fechei o Git aqui. Só ficou as ferramentas de diagnóstico. O que eu faço? Vamos lá no exibir e tá aqui, ó, gerenciador de soluções. A gente abre ele de volta. Exibir de novo, alterações do Git. A gente abre ele de novo, vai ficar as duas barrinhas aqui, ó, pra gente selecionar. Aí a gente pode fixar ele aqui na lateral ou desfixar, né? Na verdade fiz o contrário, desfixei e depois eu fixei. Se você usa, por exemplo, o Windows Forms, você vai usar essa caixa de ferramentas aqui na lateral. O Windows Forms tem umas opções aqui pra gente utilizar. Como a gente vai usar um aplicativo console por enquanto, a gente não vai usar ela. Vamos fechar. Aqui a gente tem uma aba do Git, com opções do Git. Aqui a gente tem essa aba de projeto, que a gente pode adicionar classes, a gente pode adicionar nova fonte de dados, adicionar um novo item, criar pastas, que é o mesmo menu que a gente encontra quando clica com o botão direito aqui, ó, em cima do nosso projeto. A gente encontra aqui, ó, o adicionar, e ele tem as mesmas opções do menu projeto ali. Até esse gerenciador de pacotes Nugget, né? Que quando a gente vai adicionar uma extensão, uma biblioteca, um framework no Visual Studio, perdão, a gente usa esse pacote Nuggets aqui. Ele vai ter também aqui, ó, gerenciador de pacotes Nuggets no nosso projeto. Essas últimas aqui, por enquanto, a gente vai usar bem pouquinho. A gente vai usar mais essas opções que já estão aqui na tela, né? Esse voltar, ele serve para quando a gente tem outras abas abertas. Por exemplo, a gente tem a Program. Eu vou criar uma classe aqui. Dentro do nosso projeto, eu vou adicionar uma nova classe aqui, ó. Vou adicionar uma nova classe, deixar como padrão aqui, ó, classe, o nome dela padrão, vou adicionar. Então eu tenho aqui uma nova classe, olha só. Classe 1 e tenho a Program. Lembra que eu falei para vocês que em outras versões do .NET, essa tela inicial poderia vir com outra estrutura, outro formato? É uma estrutura parecida, não é a mesma, tá? Mas é uma estrutura parecida com essa, onde tem o namespace, tem o nome da classe, e na estrutura que eu falei, ela vai ter uma outra aqui que é a main. E aí, tudo que você vai executar no seu sistema, você vai escrever dentro da main. Então, basicamente, tudo que a gente escrever aqui, você teria que escrever dentro da main. E ele funciona da mesma forma. Tanto é que se eu desenhar essa estrutura, essa mesma estrutura aqui com a main, ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai rodar do mesmo jeito, tá? Não tem diferença. Só que assim ele fica mais prático, fica menos poluído pra gente aprender. Então eu tenho aqui a nossa classe que a gente criou e tenho a nossa Program. Tá vendo que eu cliquei na classe e cliquei na Program? Quando eu apertar na setinha para voltar, ele vai voltar para a aba anterior. Se eu voltar de novo, ele vai voltar para Program. Então ele meio que guarda um histórico das abas que você clicou e aí você vai clicando aqui e ele vai voltando para as abas que você clicou. Isso para quando você tem várias abas aqui, ele te ajuda a navegar dessa forma. Esse botão aqui, ó, ele é para você iniciar um novo projeto. Então você pode iniciar aqui um novo aplicativo de console, ele vai iniciar um projeto do zero, tá vendo? Ó, outra solução com outro projeto aqui. E não vamos fazer isso aqui agora porque a gente vai continuar com o nosso projeto atual. Se eu quiser criar um outro aplicativo dentro da minha solução, eu posso clicar aqui, ó, na minha solução, com o botão direito, venho em adicionar e adiciono um novo projeto. Aí eu adiciono aqui um aplicativo de console.
Tá vendo que ele não mostra para mim escrever um nome de solução? Ele só mostra o nome do projeto. E aí, quando eu avançar aqui e criar, ele criou, ó, o console app dentro do meu projeto, dentro da minha solução, né? Tenho 2 aplicativos dentro da mesma solução. Aí ele criou aqui, ó, esse padrão, tá vendo que agora eu tenho 2 programs. Tenho essa e tenho essa. Só que se eu passar o mouse em cima, ó, essa é do console app, ó, e essa outra aqui é do primeiros passos. Então eu vou fechar essa aqui do console, vou remover este console. Ah, antes de eu remover, se eu apertar aqui para executar, tá vendo que ele está escrito primeiros passos? Ele vai executar este aplicativo aqui, primeiros passos. Se eu quiser mudar para ele executar o aplicativo console app, eu clico no console app e aí eu venho aqui em definir como projeto de inicialização. Quando eu clicar aqui, ó, ele mudou lá em cima para console app. Então, se eu apertar para executar, ele não vai mais executar os primeiros passos. Ele vai executar o console app, tá? Vou voltar aqui para os primeiros passos, definir como projeto de inicialização. Remover o console app, porque nós não vamos usar ele. Vamos continuar aqui com os primeiros passos. Importante, tenta ir fazendo tudo isso que eu estou fazendo aqui, vai copiando para você ter essa vivência com a IDE e você ter essa experiência de como são esses itens, como eles funcionam, tá? Então, o que eu for fazendo aqui, mesmo que eu estou desfazendo, vai fazendo aí também para você conhecer como que funciona essas coisas, tá? Passando para os próximos aqui, a gente pode abrir um arquivo aqui, qualquer, uma imagem, um texto que a gente precisar para o nosso projeto, a gente pode abrir aqui. E aí a gente tem esses 2 botõezinhos de salvar. O que eles fazem? Esse que são 2 disquetes, ele salva tudo que tiver aberto aqui e tiver modificação, ele salva. E se eu clicar só nesse aqui que tem um disquete só, ele só salva a aba que eu tiver selecionada. Por exemplo, se eu clicar em salvar, ele só vai salvar aqui a aba Program, porque eu tô com ela selecionada. Se eu mudar para Class e apertar aqui, ele vai salvar só a Class. Se eu apertar no disquete, ele salva as 2. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vou fazer uma modificação aqui na Class e uma modificação aqui na Program. Tá vendo? A gente vai ver que as 2 ficaram com um asterisco aqui, dizendo que eu tenho modificações não salvas. Se eu apertar no disquetezinho único, ele vai salvar só a Program, porque a Program está selecionada. Vou fazer outra alteração aqui, colocar o ponto de vírgula de volta. Ele ficou com asterisco. Se eu apertar para salvar tudo, ele tirou o asterisco das 2 e salvou as duas alterações. Deixa eu apagar aqui. Salvar tudo. Nessas opções aqui, a gente não vai mexer agora, tá? São opções de debug, é um pouco mais avançada para a gente conhecer. Aqui é onde a gente executa o nosso programa com debug, ou seja, se eu colocar um breakpoint aqui, o que é um breakpoint? Um breakpoint, o nosso programa ele vai dar uma pausa sempre que ele chegar nesse ponto do código. Por exemplo, eu vou copiar essa linha de código aqui e vou colocar ela... Vou colocar ela várias vezes aqui. Então, quando a gente executar o nosso programa, ele vai printar na tela aqui, ó, 5 vezes Hello World. Olha lá, printou 5 vezes Hello World. Só que eu quero que quando chegar na terceira, eu quero pausar para mim verificar o que o meu sistema está fazendo aqui. Então, eu vou vir na terceira linha aqui, ó, e vou adicionar um breakpoint. Ele vai printar a primeira, vai printar a segunda. Quando ele chegar na terceira, ele vai pausar a execução e voltar aqui no nosso editor de texto para a gente ver o que está acontecendo. Vamos executar aqui, ó. Ele printou 2 vezes, como eu disse, ó. Ele printou o primeiro e o segundo. E aqui no terceiro ele pausou para a gente ver o que está acontecendo. Aí ele fica com essa setinha aqui, ó. E aqui em cima no playzinho verde, ele fica com continuar. Quando a gente vê tudo que a gente quer, a gente continua e ele vai continuar a execução do programa. Ah, mas o que eu vou ver aqui? Em casos que você está trabalhando com variáveis e aí você quer ver o resultado de uma conta que o código fez, mais para frente vocês vão entender melhor, eu consigo ver aqui o que o meu código está retornando, né? Então,
a gente faz essa pausa para ver, para procurar erros no código geralmente, tá bom? Então eu vou continuar aqui, ó. Ele continuou a execução do código e terminou. Vou fechar. Se a gente clicar nesse executar, sem depurar, ele vai executar o nosso sistema, mas ele não para no breakpoint, olha lá. Ó. Ele executou, printou tudo, mas ele não parou no breakpoint, porque eu iniciei sem depurar. Então essa é a diferença desses dois botões. Vou tirar o breakpoint. Essas outras opções aqui a gente não vai mexer muito, então eu não vou nem falar muito sobre elas, mas basicamente se você passar o mouse por cima aí, você vai ver o que elas fazem, tá? O que a gente mais vai usar? O nosso gerenciador de soluções, para olhar aqui as nossas classes e as nossas pastas. Vou até apagar essa classe 1 que a gente não vai usar. Vou ficar só com a program. Aqui o nosso editor de código, que é onde a gente mais vai utilizar. E aqui embaixo o nosso console de retorno, né? Então ele vai mostrar a execução do programa se foi bem sucedida e quando tiver um erro no código também, ele vai mostrar aqui embaixo. Por exemplo, ó, se eu tirar esse ponto e vírgula, ele vai me acusar um erro. Tá vendo aqui, ó? Ele apareceu um xizinho aqui com um erro. Quando eu clicar, ele vai mostrar aqui embaixo, ó. Esperado, ponto e vírgula em algum lugar. Ah, mas aonde que tá esperando esse ponto e vírgula? Na linha 3, ó. Linha 3. Se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, eu preciso pôr um ponto e vírgula. Se eu não quiser seguir por aqui, vamos supor que o nosso código esteja aqui, ó, um monte de linha, ó, 59 linhas. Eu tô na linha 52 e eu quero saber onde está dando esse erro. Eu dou 2 cliques no erro, ele me leva até a linha 3, ó. O mouse já ficou até aqui em cima e eu só ponho um ponto e vírgula e ele já some com o erro dali de baixo. Bom, gente, basicamente essa é a introdução à IDE do Visual Studio. O que você precisa, assim, para começar a trabalhar com o Visual Studio é conhecer essa interface dele. Use e abuse da interface do Visual Studio, testa aí, abre os menus e fuça e olha as coisas que tem. E com o tempo, com a experiência, vocês vão entender melhor algumas ferramentas do Visual Studio e tem ferramentas que até você nem vai usar, né? Tem muita coisa. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouco do Visual Studio e espero vocês no próximo vídeo.